Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tô gravando um pouco mais tarde hoje, mas eu tenho uma mensagem do coração de Deus para você, falando de confiança nessa noite. Diz assim, lá na Bíblia, Jeremias, capítulo 38, capítulo 39. Jeremias 39, versículo 16, 17 e 18. Vou estar lendo para você, presta atenção. Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei minhas palavras sobre essa cidade para o mal e não para o bem, e elas se cumprirão naquele dia diante de ti. Porém eu livrarei a ti naquele dia, diz o Senhor, e tu não serás dado na mão dos homens aos quais temes. Porque eu certamente te livrarei, e tu não cairás pela espada, porém a tua vida será por um despojo para ti, porque tu tens colocado tua confiança em mim, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma palavra para dizer para você nessa noite. A confiança em Deus, independente da circunstância que a gente esteja passando, nos dá grande livramento no dia mau. Deixa eu te explicar segundo a Bíblia. A Bíblia fala, irmãos, que Jeremias, ele era profeta, um profeta chorão. Por que chorão? Porque ele pregava no meio de uma geração que não queria escutar a mensagem, pregava o arrependimento, pregava que as pessoas precisavam se voltar para Deus, né? E a Bíblia diz que ele fazia isso madrugando e falando, ou seja, dia e noite, o tempo todo. Jeremias estava pregando, estava ensinando, estava falando que se eles não se convertessem, se voltassem para Deus, o mal viria. E qual era o mal naquela ocasião? O mal seria que a Babilônia, que era uma nação muito poderosa, muito potente naquele momento, viria e levaria cativo todas aquelas pessoas por 70 anos, né? Destruiria a cidade. Irmãos, terrível. Então Jeremias passou muito tempo ali pregando, falando com o rei, falando com o povo. Irmãos, ninguém queria dar ouvidos para Jeremias. Ninguém queria ouvir o que ele queria dizer. Até que um dia aqui já perto, né, de ser invadido ali pela Babilônia, eles jogaram Jeremias no calabouço, né? A Bíblia diz aqui, ó, que lá só tinha lama, né? E Jeremias se atolou na masmorra. Jeremias se atolou na lama, não tinha comida, e existia um homem lá chamado Ebed-Meleque, que é esse homem que a gente leu aqui agora. Eu vou te explicar alguma coisa sobre ele. E Ebed-Meleque, irmãos, ele chega até o rei. Esse homem era um etíope, né, um oficial ali, alguém que trabalhava ali naquele lugar. E ele chega ali para o rei, como está dizendo aqui, né? E ele fala, conta para o rei: olha, Jeremias, o profeta, tá lá no calabouço, tá lá passando fome porque a cidade já estava sitiada, não tinha mais alimento. E aí ele começa a falar, né? E aí o rei dá ordem para que esse homem vá com mais outros homens ali, mais 30 homens, e tirassem Jeremias ali daquela masmorra, né? Daquele lugar horroroso. Então aqui a gente vê a coragem de uma pessoa, a coragem de um homem, né? Como tá dizendo aqui, irmãos, a coragem daquele homem que foi ali e contou para o rei o que os oficiais tinham feito. Ele podia ter sido morto, ele podia ter sido interpretado mal, mas ele teve confiança em Deus e viu o profeta ali passando todo aquele momento, e ele confiou, irmãos, e ele teve vitória. E quando Jerusalém foi ali, né? Como tá dizendo a Bíblia aqui, destruída, assim, né, o rei entrou, o rei Nabucodonosor, destruiu a cidade, matou pessoas, levou pessoas cativas. Está escrito aqui no versículo 39, né, o exército dos caldeus, dos babilônios. A Bíblia conta que esse homem teve um grande livramento. Então é onde está essa mensagem. Vai e fala Ebed-Meleque, né? Assim diz o Senhor: eu trarei as minhas palavras contra essa cidade. Ou seja, tudo que eu falei, Deus estava dizendo, tudo que foi profetizado, tudo que foi falado contra essa cidade vai acontecer realmente. Mas ele fala: porém eu livrarei a ti, diz o Senhor, e tu não serás dado na mão dos homens aos quais temes. Então, irmãos, eu estava aqui, né, lendo essa mensagem hoje, meditando aqui, pensando o seguinte:
Muitas vezes, né, você teme a situação, a dificuldade, a luta, seja o que for, você tá temendo, você tem medo, tem insegurança, não sabe como isso vai acabar. Mas olha, um recado eu te dou, irmão, se você confiar em Deus, se você tiver com a sua esperança colocada no Senhor, pode acontecer o que for, mas Ele vai te dar o livramento. No meio do caos, você é tirado daquele sufoco, irmãos. Aconteceu isso com esse homem. Eu vejo várias passagens na Bíblia falando sobre exemplos assim, né? Tem Ló, que saiu de Sodoma e foi tirado daquele lugar e depois foi destruída a cidade. Então, assim, eu vejo Deus, irmãos, guardando, Deus dando grandes livramentos, independente da circunstância. Você que está passando uma luta muito grande, você que está passando uma situação que você está com medo de você ser tragado por essa situação, de você ser destruído, eu quero dizer para você, continua confiando em Deus, coloca a tua confiança no Senhor, porque quando você confiar nele, Ele vai trabalhar ao seu favor, Ele vai te dar vitória, Ele vai te guardar, Ele vai te livrar daquilo que você teme, né? Como está escrito aqui, olha... e tu não serás dado na mão dos homens aos quais temes. Outra coisa interessante fala, eu certamente te livrarei e tu não cairás pela espada. Tá vendo, irmãos? Porque tu tens colocado a sua confiança em mim, diz o Senhor. Então o Senhor falou, olha... Por que tudo isso que eu tô te livrando? Por que eu vou te guardar? Por que você não vai ser tomado como todos os outros? Porque você tem colocado a sua confiança em mim. Então, eu deixo para você nessa noite, faz diferença em quem você deposita a sua confiança. Não deposite confiança nas pessoas, porque um dia elas estão bem, outro dia elas podem falhar com você e é normal porque nós somos humanos, nós erramos, irmãos, mas quando você deposita sua confiança no Senhor, Ele jamais falhará, Ele jamais, né, vai fazer algo para te prejudicar. Tudo que Deus faz tem um propósito e lá na frente você vai entender o trabalhar do Senhor. Então eu deixo essa meditação para o seu coração hoje, eu deixo essa reflexão, que você entenda que quando você confia em Deus, quando você tem esperança em Deus, quando você coloca as suas expectativas no Senhor, você não será frustrado. E mesmo quando vier o caos, você será guardado, você será livrado. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que o Senhor te dê uma noite, né, de um sono reparador, um sono onde Ele possa se revelar para a sua vida nessa noite, que você possa ter sonhos proféticos, que Deus guarde você, a sua casa e muita saúde, confia no Senhor, Ele sabe exatamente como está trabalhando, que Deus te guarde, em nome de Jesus, amém.